Nós somos a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana. A nossa visão é ser o principal agente de transformação no complexo da Maré. Temos os nossos valores comprometidos com os princípios do reino, pois eles não mudam e são eternos. Cuidamos também de todas as pessoas de forma integral, entendendo que ela é corpo, alma e espírito. E prezamos pelos vínculos familiares, prezando também pela sustentabilidade e transparência. Venha caminhar conosco para juntos fazermos a diferença. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da nossa amada IBCB. Sejam muito bem-vindos a este culto de oração, Vitória pela Oração. Nós temos vivido aí dias muito conturbados, mas nós sabemos que sem oração a gente não consegue caminhar, a gente não consegue se locomover. Tanto espiritualmente como em todas as outras áreas da nossa vida. A gente precisa ter esse contato com Deus, estarmos conectados com Ele. E a melhor forma de nós fazermos isso é através das nossas orações, das nossas súplicas, do nosso clamor. E é por isso que toda quarta-feira, a gente está aqui junto, celebrando o nome de Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas e também fazendo os nossos pedidos de oração. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, dos versículos 23 a 24. João 4, 23 e 24, e o texto nos fala assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesses momentos em que a gente tem passado, momentos de pandemia, onde a gente está em isolamento social, cada um na sua casa,
cada um tentando se acomodar da maneira que pode a esse novo momento em que estamos vivendo. A gente não está participando dos cultos presenciais, mas Deus busca não somente aquela adoração coletiva, mas principalmente a adoração individual, e é sobre isso que essa palavra de Jesus nos fala. A gente precisa adorar em espírito e em verdade, onde estivermos, seja na nossa casa, seja no trabalho, como temos alguns irmãos no retorno às suas atividades profissionais, seja no lugar onde estivermos. Não há um lugar santo, mas há um coração que precisa estar dedicado à adoração a Deus. E é nesse sentido que eu convido você a orar nesse momento. Nós vamos fazer uma oração de intercessão. A oração de intercessão é aquela em que nós colocamos a nossa mente e o nosso coração para pedir, para interceder. E a gente vai interceder por este culto, para que tudo que for feito aqui, tudo que for falado, primeiramente chegue ao trono de Deus, mas também faça total sentido ao seu coração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por estarmos no meio da semana. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós. Mas também queremos te pedir, Senhor, te pedir por este culto, te pedir pelos nossos corações, pelas nossas mentes, para que estejamos inteiros aqui no teu altar, diante do Senhor, entregando ao Senhor, Pai, os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos clamores. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque nós estamos aqui em espírito e em verdade. Recebe, Pai, o nosso culto nessa noite e que o Senhor esteja contemplando as nossas necessidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós queremos também conhecer agora os nossos visitantes. Eu quero falar para você que não é membro da Igreja Batista Central em Bom Sucesso, que é uma alegria ter você aqui com a gente. A gente pode não ter um contato físico, não se conhecer pessoalmente, mas a gente tem recebido o seu pedido de oração, a gente tem recebido a sua visita nos nossos cultos online e isso é muito bom. Nesse momento aqui vai aparecer um código QR, né? Eu vou copiar o Felipe Gouveia, que a gente meio que americaniza tudo, né? Fala QR Code, mas é um código QR, esse quadradinho que vai aparecer aqui, e você pode então chegar à câmera do seu celular, pertinho desse código, você vai escanear e vai aparecer então um formulário para você. Você vai acessar esse formulário e vai preencher os seus dados ali para que a gente possa te conhecer melhor. Mas se você não conseguir pelo código QR, você pode aqui no chat do YouTube, no nosso canal, também vai aparecer agora um link e você pode acessar esse link, preencha com seus dados, com seus pedidos de oração, para que a gente possa ter um contato melhor com você e também termos momentos de comunhão contigo. Nesse momento teremos um vídeo que está muito conhecido já, mas que foi feito com muito amor, com muito carinho pelo nosso Ministério de Integração. Boa noite, eu sou a Neide, sou líder no Ministério de Integração. Eu e alguns componentes estamos aqui para te receber com muito amor e alegria. Somos uma igreja acolhedora e queremos que você se sinta abraçado neste momento. Seja bem-vindo em nome de Jesus e saiba que você é muito importante para nós. Não sei de onde você vem, o que importa é que você agora pode fazer parte da nossa família. Querido visitante, volte sempre. A IBCB é a sua casa. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. Todas as quartas-feiras a gente tem um momento bem especial nesse nosso culto Vitória pela Oração. É um momento em que a gente se reúne para orar juntos. Quando estávamos nos nossos cultos presenciais, a gente se reunia em 2 ou 3 e compartilhávamos assim os nossos pedidos de oração. E em casa não é diferente. A gente tem
os nossos familiares, a gente tem os nossos parentes, às vezes também estamos sozinhos, mas não importa a forma como nós estivermos em nossas casas. O importante é nós termos sempre um momento que seja dedicado à oração. Convido você a se colocar aí junto com a sua família, ou se você estiver sozinho, elevar seus pensamentos a Deus e levar então a Ele seus pedidos. Compartilhe agora aquilo que tem causado ansiedade no seu coração ou agradecimento. Nós temos muitas coisas para agradecer a Deus e louvado seja o nome de Deus por isso, pelo cuidado, pela proteção, pela provisão. Então separe esse momento e vamos orar ao nosso Deus coletivamente. Mas se você estiver sozinho, não perca essa oportunidade e também converse com Deus. Oremos então.
Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão precioso que é o momento da oração. Nós queremos, ó Pai, dedicar essa oportunidade ao Senhor e também entregarmos, ó Pai, todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas e todos os nossos agradecimentos. Contempla cada lar, Senhor, contempla cada oração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, irmãos. Peço que você, nesse momento, com toda a alegria e com todo o amor que há em seu coração, declare o quão digno o Senhor é de todo o seu louvor. Entregue a Ele o que há de melhor em ti como oferta diante do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nós leremos agora o Salmo 121.
é um salmo que a gente tem usado bastante nos nossos momentos de oração, no nosso grupo do WhatsApp aqui na igreja. A gente tem orado 3 vezes ao dia, todos os dias, às 10 da manhã, por todos os profissionais da nossa igreja, que estão aí nas suas atividades diárias, de sustento, aqueles também que trabalham em casa, porque não, tem que aliar a rotina do trabalho mais a rotina doméstica. Nós temos também 2 momentos de oração pelos enfermos, às 15 horas e às 22 horas. E esse salmo, Salmo 121, ele tem falado muito aos nossos corações. É um salmo bem interessante, que é a canção dos peregrinos, né? É a oração dos peregrinos. O Salmo 121, ele fala daquele que saía do seu ambiente, da sua casa, e peregrinava pelo caminho para chegar ao lugar de adoração. Veja como o salmista descreve os perigos da jornada, mas a proteção do Senhor. Leiamos juntos então, Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Eles estavam pelo caminho, um caminho pedregoso, um caminho cheio de adversidades. E eles confiavam em Deus, então, que Deus os faria chegar ao destino em segurança. Versículo 4. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Os perigos da noite, em que tinham que parar para dormir, confiavam em Deus as suas vidas para que Deus os protegesse. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Quando a gente entende o contexto em que o Salmo foi escrito, a gente compreende por que o salmista fala que, olhando para os montes, na sua jornada, ele tinha certeza que a sua segurança viria do Senhor. Porque num caminho deserto, num caminho cheio de adversidades, de contratempos, o salmista colocava toda a sua esperança no Senhor. Que esse salmo faça sentido para você, nesse momento em que nós estamos atravessando por tantas questões difíceis. E nós temos um testemunho para dar nessa noite. Ouça esse testemunho, veja o testemunho e se alegre conosco. Amados irmãos da nossa igreja, muita alegria que eu tenho nesse momento de poder transmitir para vocês alguns versículos da palavra de Deus e também alguma coisa sobre a minha vida e o meu tratamento. O texto que eu quero deixar para vocês é Colossenses capítulo 3, do verso 12 até o 17, que diz o seguinte: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando uns aos outros e perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Em tudo,
o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados irmãos, eu quero agradecer a vocês pelo cuidado que têm conosco, pelas orações, pelo carinho que vocês têm com todos nós, comigo, com Zilda, com toda a família. Quero agradecer a vocês todos de coração. E quero informar vocês que, quanto ao meu tratamento, agora eu estive na médica essa semana e ela esteve vendo os exames que eu tenho e cada página ela ficava surpresa com a melhora da minha saúde. E com isso, a minha enfermidade está estabilizada e com isso esperamos que ela possa regredir e logo em breve nós estaremos, se Deus quiser, livres destes problemas. Agradeço muito a vocês pelo carinho e pelas orações que vocês fizeram por mim. Continuem fazendo assim, porque com certeza Deus vai nos abençoar mais e mais. Deus abençoe vocês e guarde de todo mal. É o que eu desejo de todo o meu coração. Nesse momento nós faremos leitura bíblica em Atos, capítulo 20, dos versículos 32 ao 35. Esse é o nosso momento de fidelidade e eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que a palavra de Deus vai falar aos nossos corações essa noite sobre este assunto. Atos 20, 32 a 35 diz assim: E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. A palavra de Paulo aqui, ele reuniu os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, para se despedir, e essas foram algumas considerações que o apóstolo deu àqueles homens e aquelas mulheres da igreja ali que estavam naquela cidade. E Paulo nos fala que ele trabalhou por ele e pelos seus, para garantir o sustento dele e dos seus. Queridos, os membros da IBCB sabem, né, que a gente usa, sim, parte dos recursos, dos dízimos, das ofertas, para nós mantermos minimamente a nossa estrutura. Agora, com o retorno, né, mais próximo, e a gente ainda não tem esse momento do retorno, mas a gente já vislumbrando um retorno, nós precisaremos adequar o nosso espaço físico, porque quem nos visita sabe que a nossa estrutura é um galpão. E a gente precisa fazer algumas coisas nessa estrutura. Mas também sabe que muitos dos recursos das ofertas, principalmente as ofertas destinadas a algumas coisas específicas, e nesse momento nós temos priorizado o quilo do amor e algumas outras situações também, mais para as pessoas do que para coisas, os membros sabem que podem sempre estar nos perguntando como esses recursos são utilizados. E Paulo aqui ele fala, né, que a gente precisa trabalhar para a gente e trabalhar também para o outro. E é nesse sentido dessa palavra que é melhor dar do que receber, é melhor você contribuir com uma causa, né, que você conhece, do que você se ausentar dessa causa e somente vislumbrar de longe o que está acontecendo. É que eu te convido a estar dizimando e ofertando nessa noite. Nesse momento vai aparecer aqui as duas contas da nossa igreja. Conta do Banco Itaú e a conta da Caixa Econômica Federal. E você pode utilizar esse momento, que daqui a pouco a gente vai ter um momento do louvor,
para você então fazer a sua transferência, fazer a sua dedicação do seu dízimo e da sua oferta. Lembrando sempre, irmãos, que aquilo que Deus nos dá precisa suprir a nós e também a outras pessoas. É nisso que a gente pensa e é nisso que a gente acredita. Então, utilize esse tempo para você ser grato a Deus e falar: Senhor, muito obrigada pelo que eu recebi. Eu estou doando, eu estou ofertando, eu estou dizimando, porque eu entendo que essa premissa de melhor dar do que receber é real na minha vida. Eu tenho recebido tantas coisas do Senhor. E esse momento é o momento de eu contribuir, então, com os meus bens de uma forma material. Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida, orar também por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando de um apoio financeiro, de um apoio alimentar, que Deus esteja nos usando como igreja do Senhor para suprir as necessidades daqueles que estão precisando nesse momento. Oremos. Coloque a sua vida diante de Deus agora. Coloque os teus celeiros, coloque a tua casa, coloque o teu salário diante de Deus e peça: Senhor, me abençoe, para que eu também possa abençoar muitas outras pessoas. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão precioso de culto, que é quando nós dedicamos os nossos bens materiais ao Senhor. Tudo o que nós temos vem das tuas mãos. Tudo aquilo que nós usamos, todos os nossos recursos, aquilo que nós compramos, nós sabemos que se o Senhor não nos abençoar, nós não seríamos capazes de ter. Então, Pai, muito obrigada. Obrigada pelo teu sustento e pela provisão em nossas casas. Agora eu te peço que o Senhor abençoe aqueles que estão dizimando e ofertando. E também abençoe, Pai, com portas de emprego, com oportunidades, ó Pai, boas de serviço, aqueles que estão desempregados. Que os empregos sejam justos e os salários também. É isso que eu te peço, Pai, para este povo, para os teus filhos e filhas, que estão dizimando e ofertando nesse momento, e aqueles que precisam de uma porta de emprego. Te coloco todas essas questões em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. É com grande alegria que hoje estaremos louvando ao Senhor mais uma vez. E hoje com a presença especial dos nossos irmãos aqui de Campos, na CIB do Jockey. Nós temos a Rafinha, que todos já conhecem, Jefferson no baixo, Douglas no teclado e o Jetro, meu irmão, também lá na bateria. Estaremos louvando ao Senhor e que busquemos nesse momento, mais do que tudo, a presença do Senhor. Que entreguemos nesse momento, mais do que tudo, a nossa adoração. O Senhor tem cuidado de nós e o nosso prazer deve ser completo na presença dEle. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
onde flui o amor. Em espírito, em verdade, diga, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Irmãos, em Mateus 6,33, Jesus nos diz que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, e todas aquelas coisas que ele diz no texto, nos seriam acrescentadas. Muitas vezes nós temos buscado ao Senhor e ao seu reino em troca de coisas que podem nos trazer a felicidade, ou buscando apenas por socorro no Senhor. E nós devemos entender que a nossa felicidade, ela não está condicionada ao que temos ou ao ambiente em que vivemos, mas sim a quem nós somos em Deus. Sim, a quem Deus é em nossa vida. E que a sua felicidade, meu irmão, esteja no Senhor. Que o seu coração não se preocupe com o que irá receber ou com o que acha que precisa, mas tão somente adore ao Senhor e esteja na presença do Senhor, que Ele é tudo o que você precisa. A presença dEle é tudo o que você precisa em sua vida. Todas as outras coisas são pequenas diante de quem Deus é e diante de quem nós somos para Ele, de tudo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Por ti vou caminhar.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, teu sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Diga, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Hoje fecharemos as nossas lições do Pai Nosso, né? Conseguimos aí pensar em cada parte dessa oração tão preciosa do Senhor Jesus, que é a oração do Pai Nosso, e pensando na necessidade de constantemente buscarmos a sua proteção sobre as nossas vidas. Mateus 6,13, que é um texto que a gente está lendo, você pode acompanhar aí comigo, diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, ela é uma oração por proteção, nos leva a pedir duas coisas a Deus. Não nos deixe cair em tentação, que quarta passada nós pensamos nessa parte, e hoje vamos pensar sobre livra-nos ou liberta-nos do mal. Então essa será a segunda petição deste clamor, que é proteção contra os ataques diretos do maligno. Mas livra-nos do mal ou livra-nos do maligno. Lembra daquela dinâmica que nós falamos dessa batalha, né, que eu falei na quarta-feira passada?
temos de enfrentar 3 grandes armas do mal. Lembram-se disso? Ao quais nós precisamos da intervenção salvadora e do revestimento do poder de Deus para sermos vitoriosos nesses enfrentamentos, que é o mundo, a carne, isso a gente viu quarta-feira passada, e hoje a gente vai pensar sobre esse inimigo chamado diabo, que é esse mal, o qual o Senhor Jesus nos diz: livra-nos do mal. E é importante entender que nessa batalha, queridos, nós enfrentamos não somente o mundo e a carne, mas o próprio Satanás. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Por detrás dessa tentação está um tentador. E quem é esse tentador? Quem é este maligno? A primeira versão que a gente tem do texto é Satanás. E esse significado do termo Satanás, às vezes nós ouvimos Satanás, muitos já têm uma imagem de Satanás que difere muito do que na verdade ele é. E muitas pessoas pensam daquele ser todo vermelho, de olhos, e chifres, um olho também vermelho, chifre, rabo. Isso aí é uma ideia da idade medieval que criaram, mas eu não vejo assim, e ele é muito bom no disfarce dele. Ele pode até se transformar nisso, mas ele é muito bom no disfarce dele. Mas o termo Satanás significa o adversário, ou até mesmo inimigo. Quando a gente vai interpretar esse texto no original, é esse o significado, é aquele que é o adversário, aquele que é o inimigo nosso. Depois aquele que acusa alguém diante dos tribunais. O acusador, é justamente desse entendimento, aquele que está no tribunal fazendo acusação, enquanto tem um advogado de defesa, aquele advogado de acusação, é o Satanás personificado, está dentro desse entendimento aqui. Então os judeus, eles acreditavam que no céu havia um tribunal. Nem esse anjo que tinha a tarefa de acusar os homens diante de Deus, que era o advogado de acusação, era esse Satanás. Por isso esse termo, como um fiscal do tribunal eterno, essa mente que os judeus tinham sobre essa questão da visão desse anjo, Satanás, que cumpria essa função de um Satanás, de um acusador. Para a gente ter um entendimento, para a gente aprender um pouco. E um outro termo que nós olhamos aqui é o diabo, que o significado dele é o caluniador. O diabo é justamente esse significado, passa até a ter um significado do anti-humano ou antidivino, é aquele que é um adversário também, que é contra o divino, que é contra o próprio homem. Então Jesus nos ensina que devemos pedir ao Senhor, ao Pai nosso, por libertação desse destruidor, deste acusador, deste que vem contra as nossas vidas. E é importante entendermos, queridos, que esse anjo caído, que é Lúcifer, enquanto criatura, ele é o mais poderoso que nós. Isso não podemos nos esquecer dessa realidade. Ele tem poder. Ele é um ser angelical, nem que caído, mas é um anjo caído. E quando nós pensamos nisso, algumas pessoas têm medo de Satanás, medo do diabo, mas é importante que entendamos que agora, enquanto filhos de Deus, resgatados no poder do sangue de Jesus, ele já está derrotado. E é isso que não podemos nos esquecer. Eu gosto muito do texto de 1 João 4,4, vocês podem acompanhar comigo, que diz: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido. Olha só o que a Bíblia está dizendo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, uma percepção que podemos entender: não se pode brincar com o diabo. E tem gente que pensa que pode brincar com ele, mas nós não temos que temer o diabo também, uma vez que nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E João vai falar sobre isso.
mas ele mesmo investe sobre as nossas vidas para nos induzir ao pecado e à distância de Deus. E é aí que precisamos estar atentos, e é aí que precisamos clamar pelo Senhor em todo o tempo, e é sobre isso que precisamos nos atentar. Olha só como ele age. Primeiro, ele vai sempre agir com astúcia. Guarda isso no seu coração. Ele sempre vai agir com astúcia. Ele é um inimigo bastante capaz, por isso que eu falo, ele não é um gatinho, né? A palavra de Deus é bem clara que ele vem ao nosso redor como um rugindo, como um leão. E os seus esquemas são muito bem engendrados e são sutis. Ele se apresentou a Eva como um dos animais que estavam debaixo da sua autoridade. Olha só, prestem atenção nisso. Era um animal que estava sob a autoridade do homem e da mulher. Deus havia dado essa autoridade, né? E ali era a serpente que estava ali. Da mesma maneira que ele se apresenta, né, a Jesus, certa feita, através de Pedro. É engenhoso. Olha só como ele faz, e a ponto do Senhor Jesus dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Não era Pedro, era Satanás que ali estava. Então isso porque não representa ali naquele momento, quando a gente olhou, né, num primeiro momento, Jesus teve a percepção e disse: para trás de mim, Satanás. Mas Eva não teve essa percepção. E assim como ele age, esse é o modus operandi dele, as pessoas às vezes não se ligam porque de uma certa forma não representa qualquer ameaça. É algo como se fosse natural, como foi na vida de Eva. Conversavam da maneira que à primeira vista, né, Eva estivesse no controle da direção daquela conversa, no rumo daquela conversa, sem se atentar de que ele estava manobrando a conversa para fazer agora tomar a direção das mãos de Eva naquela conversa. Mas astutamente, em todo o tempo, era a serpente que estava conduzindo aquele diálogo, tanto, né, que ele fazia, quanto ao propósito com o que fazia. Mas Eva se deixou levar. Eva se deixou a conduzir. Olha só a importância de nós estarmos: Senhor, me dá discernimento. Senhor, me livra das astúcias do mal, das atitudes que ele toma de tentar levar-nos para onde nós não podemos ir. E esse é o modus operandi de Satanás até hoje, queridos. Às vezes, até como anjo de luz, como nós falamos aqui, né, porque ele era Lúcifer, era um anjo de luz, mas ele, muitas vezes, ele se faz daquela forma para aparentar uma coisa boa. E aqui Paulo vai dizer aos Coríntios, em 2 Coríntios 11:14, e não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele muitas vezes engana muita gente pensando que é uma coisa boa e não é. Os instrumentos satânicos se apresentam admiravelmente. Um grande embrulho de presente, né, que eu posso imaginar assim, uma coisa bonita. Porque ele quer que seja assim. E outra, ele gosta de se pintar como esses que pintam por aí de uma coisa feia, ou até mesmo uma coisa muito clara de que ele não existe, né? Ele gosta muito de que as pessoas acreditem nessa verdade, né? Nessa mentira, né? Que se faça dessa mentira uma verdade para ele, de que ele não existe. Então, quando nós olhamos, ele tenta se passar, às vezes, por uma pessoa amiga, ele se tenta passar por alguém interessado no nosso bem, no nosso sucesso. Lembre-se, querido, a serpente, ela é astuta. Por isso a gente precisa orar e precisa pedir que o poder de Deus nos livre do poder satânico, mas também da sua astúcia, as maneiras sutis que ele mesmo nos engana. Eu lembro de uma jovem que era muito dedicada na obra, né, muito envolvida, mas levada pelos desejos carnais, ela se afastou da presença do Senhor. Que tristeza foi do meu coração. E um dia ela, desesperada, ela procurou, né, um pastor aos prantos, descrevendo uma noite de terror que ela teve na cama, estava com um rapaz, uma noite, e naquele momento o inimigo, né, um demônio, se apossou daquele rapaz e começou a dizer:
eu consegui meu objetivo. E ela então desesperada contava com os olhos arregalados, dizendo, ele se levantou com aquela voz e disse, eu consegui o meu objetivo. Eu consegui te afastar da presença daquele. E hoje você está no meu domínio, fazendo o que eu quero. E aquela jovem desesperada, chorando compulsivamente, tentando sair daquela situação e ele impedindo, quando ela lembrou de uma das pregações que o seu pastor fazia, que era para clamar pelo sangue do Cordeiro, com o coração quebrantado, foi quando ela saiu daquele lugar clamando pelo sangue do Cordeiro e saiu correndo daquele lugar e então foi procurar o pastor para isso, para contar toda essa situação. É desse jeito. É desse jeito. Ele vai no ponto cego. Ele vai naquele ponto que você não vigia. Ele vai naquele ponto onde você não está atento. E é ali que ele vai com força. E ele também age, querido, torcendo a palavra de Deus. Ele é astuto, nós já falamos aqui. Ele conhece a palavra e ele faz uso dela. Quando a gente olha na tentação de Jesus em Mateus 4, foi desse jeito. Ele usou as palavras para justamente usá-las com o Senhor. Mas lembre-se que a Bíblia nos ensina que ele é mentiroso. João 8,44 diz assim, olha comigo, vós tendes como o pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é aquele que opera o engano. O seu desejo é de seduzir-nos usando até aquilo que parece bonito, aquilo que parece bom, aquilo que parece ser cheio de luz. Não é isso que o texto diz? Que ele se faz anjo de luz, mas é um grande engano, é uma grande mentira. Como eu tenho observado gente hoje aí indo atrás de heresias, porque acha que é uma coisa boa. Usa falsos profetas porque acha que é uma coisa boa. Pessoas que vivem fazendo curas, são curandeiros e as pessoas acham que são coisas boas, até acham que são de Deus, porque tem aparência, está fazendo bem para o próximo, é uma coisa boa. Mas às vezes uma religiosidade que minimiza a sua existência, atribuindo as suas ações até a espíritos desencarnados. Muitas vezes nas filosofias que se apegam às sociedades de conhecimento. E aí, queridos, com astúcia e mentira, ele engendra a nossa rebelião para com Deus. E usando muitas vezes a própria palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ter discernimento. Senhor, me livra do maligno, me dá discernimento, me dá as armas, e por isso que eu preciso ter o conhecimento, como Gálatas 6, né? Ter as armas espirituais para ter o discernimento e dizer, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Uma outra ação sua, ele lança dúvidas em nosso coração. Como ele gosta de lançar dúvidas no coração do homem. A tentação, propriamente dita, ela acontece a nível da mente e do coração humano. E é ali que ele vai atacar, quando o maligno lança várias dúvidas destrutivas em nosso coração, em nossa mente. Quando se fala da verdade de Deus, o que ele fez com Eva? Ele foi falar, mas não é bem assim. Não, mas Deus falou se nós comermos desse fruto, mas não é bem assim. Então, todo momento ele quer fazer a verdade de Deus como mentira. Será que Deus sempre fala a verdade? Será que esse negócio de Bíblia aí mesmo é verdade? Como eu posso ter certeza que a Bíblia é verdade total? Será que o jeito de Deus é o único jeito de se fazer as coisas? Não poderia fazer do meu jeito? E é nesse sentimento, querido, querida, quando você duvida da verdade de Deus para a sua vida, então é impossível crer totalmente nele.
E a tentação será essa independência, a busca da sua própria verdade. Toda tentação é um convite para que vivamos independentemente de Deus. Não preciso de Deus, eu quero me libertar dessa religiosidade. É assim, esse tem sido o discurso de hoje. E ele vai lançando dúvidas também, querido, sobre a bondade de Deus. Como eu tenho observado pessoas dizendo, mas se Deus é amor, como ele pode mandar os seus filhos para o inferno? Eu canso de ouvir isso e como pastor tenho que responder, não, olha bem, primeiro que não é ele que ele manda, e segundo que não são filhos, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros filhos são aqueles que se entregam nas mãos do Senhor Jesus, e esses jamais entrarão no inferno. A palavra de Deus é bem clara. Todos somos criaturas, mas filhos somente aqueles que creem em Jesus como nosso Salvador. Então guarde isso no seu coração. E outro, não é ele que manda, nós é que escolhemos. A decisão está nas nossas mãos. Deus nos deu o livre-arbítrio para que escolhemos a direção que tomamos. Por isso preste atenção, qual é a direção que você está tomando. Então Deus, ele é amor, ao ponto de dar o seu único filho. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele morreu naquela cruz no meu, no seu lugar. Isso é amor. É inquestionável, mas Satanás vive tentando lançar essa dúvida no coração do homem. Se Deus é tão bom, por que ele colocou uma árvore tão perigosa como essa no meio do jardim? Como algumas pessoas já falaram comigo também. Olha, mais uma vez querendo questionar a Deus. E eu digo, por isso que ele foi bom. Porque ele não queria que fôssemos máquinas, mas ele queria que nós tivéssemos a escolha. Deus não nos programou apenas para uma coisa, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu o direito de escolha. E eu louvo a Deus por isso, porque ele quer ser adorado por seres que fazem isso por opção e não por obrigação. Olha que coisa linda, por isso que eu admiro isso. Aí alguns falam, Senhor, mas se Deus é bom, por que ele permite tanta luta e sofrimento na minha vida? Queridos, eu olho tão maravilhosamente que a gente não tem que condicionar a nossa vida diante de Deus por aquilo que a gente vivencia. E um exemplo é o livro de Jó. A história de Jó me chama a atenção. E Deus conhecia Jó. E Deus falou para Lúcifer, né? Olha, esse aí eu conheço. Ele é fiel, ele é temente. E quando o inimigo tira tudo da vida dele, ele cai de joelho, ele levanta a mão e falou, o Senhor me deu, o Senhor tomou de volta, bendito seja o nome do Senhor. Nem foi Deus que fez, foi o inimigo, mas na mente dele era, mesmo que se fosse Deus, eu continuo louvando ao Senhor. Foi um tapa na cara do diabo. Queridos, é isso, é essa percepção que precisamos ter. Olha que coração era o coração de Jó. Não estava condicionado a adorar a Deus por aquilo que ele recebia, mas por aquilo que Deus é. Essa é a tática de nos induzir à murmuração. Essa é a tática do inimigo de nos levar à falta de fé, a uma tentativa de independência, independente de solução, de desfrute da vida. E ele lança dúvidas sempre sobre as nossas mentes e o nosso coração, às vezes até da motivação divina. Deus não quer que vocês sejam tão inteligentes quanto ele. Foi isso que ele quis dizer para Eva lá no Éden. Ele quer escravizá-los. Olha, Deus realmente quer que você seja sábio. Ele, porém, aprendendo dele, né? Não independentemente dele. Porque tem tanta gente que quer se desprender disso. E não, eu preciso entender. Eu quero aprender dele. Eu quero ter a sabedoria que vem do céu. E para a gente entender aqui ainda, queridos, ele não quer que entendamos as consequências do pecado. Essa é a grande armadilha de Satanás para a vida das pessoas. Só que todo pecado ela tem uma consequência danosa na nossa vida. E é isso que precisamos entender. O que Jesus quer deixar claro é que esse tipo de batalha não conseguimos vencer sozinhos. Ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só com o poder libertador de Deus poderemos vencer o maligno e vencer os dias maus que ele tenta engendrar para nós em nossas vidas. Quando a gente olha então, queridos, essa oração do Pai Nosso, é o momento de a gente parar e refletir que essa oração não pode deixar de focar a necessidade
que temos de sermos protegidos por aquele que morreu e que venceu a morte para a nossa salvação, o único que tem poder para nos livrar do maligno. Você não precisa temer o maligno, você precisa temer a Deus e confiar em Deus. Não desfazer de Satanás, porque ele sabe o que faz, ele não é bobo. A gente não pode perder a visão sobre o que o Satanás pode fazer. A gente não pode dormir diante das astutas ciladas dele, mas a gente tem que temer e a gente tem que confiar no Senhor. Então não precisamos nos preocupar, de sermos de certa forma atingidos, porque aquele que entrega a sua vida ao Senhor, o maligno não lhe toca. Lembra o que nós falamos aqui? E eu queria terminar essa oração do Pai Nosso, essas lições do Pai Nosso, finalizando hoje também fazendo essa pergunta a você, querido. Será que você está apto a ter essa consciência de que o maligno não lhe toca? Você está consciente de que a mão do Senhor está sobre a sua vida? De que a sua vida está entregue nas mãos do Senhor Jesus? Ou você não tem essa certeza? Você quer entregar o seu coração a Jesus? Feche os seus olhos nesse momento, faça essa oração comigo dizendo assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu coração, eu entrego o meu ser, os meus pensamentos. Eu não quero, Pai, que a tentação do maligno venha confundir a minha mente, mas eu quero entregar toda a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Toma minha vida e cuida dela, cobre com a tua graça. Ó Pai, Pai nosso que estás nos céus, toma a minha vida em tuas mãos. Em Cristo é que eu oro hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos guarde, que você que tomou essa decisão nesse instante, faça isso nesse instante. Tem aqui ao lado o QR Code, Você pode ali acessar e vai dizer: eu entreguei a minha vida a Jesus. Faça isso nessa noite, dizendo: eu quero que o Jesus seja de fato o Senhor da minha vida. É o meu protetor, é aquele que me guarda, aquele que cuida da minha vida, da minha família. Eu não quero mais estar aberto, estar sujeito às ações de Satanás sobre a minha vida. Eu quero ter a minha vida nas mãos do Senhor. Entregue. Se você fez essa oração comigo, faça isso, falar: pastor, eu quero que vocês orem por mim, eu quero ser cuidado por vocês. Então faça isso nesse instante. Amém? E para a gente encerrar essa série do Pai Nosso, agora nesse momento vocês vão ouvir uma oração do Pai Nosso de uma forma muito especial. Vai. Gente, eu vou fazer uma oração. Fiquem em silêncio. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendidos. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que oração linda do Benício, Que oração preciosa. Eu não podia deixar de passar essa oração do Pai Nosso feita pelo nosso querido Benício. Que a mão do Senhor esteja sobre a vidinha dele, da Lulu, do Luciano, da Cíntia, de toda a família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Estamos aqui encerrando o nosso culto. Lembrando, vocês não deixem de entrar aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Se você ainda não compartilhou isso com outras pessoas, faça isso agora, compartilhe, mostre para as pessoas, se inscreva no canal da Igreja Batista Central e Bom Sucesso. E você que ainda também não segue o nosso Instagram, vai lá, segue também o nosso Facebook, vai lá curtir no Facebook as nossas postagens. Seria muito importante ter lá o seu curtir, Então é muito importante isso. Também queria informar que hoje, como eu falei domingo passado, não teremos a live, nem domingo que vem, tá certo? Então só no outro domingo, dia 2 de agosto, que nós teremos a live. Tá joia?
Que Deus os abençoe ricamente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós vamos encerrar com a oração com propósito. Então, se você tem a sua oração, né, quem não está fazendo a oração com propósito ainda, lembrando a vocês que nós temos 4 semanas de oração, é orar durante um mês, esse é o propósito. E todos os cultos você está aqui conosco, orando, colocando as suas orações. E eu queria, antes de finalizar, lembrando, né, nós temos os avisos, domingo que vem é o culto do amigo. Então é muito importante que você não deixe de enviar, né, convites para os seus amigos, dizendo, eu vou te mandar o link do culto 1 hora antes, meia hora antes, mas eu quero ter você participando comigo no nosso culto do amigo. Se você tem amigo, selecione esses amigos, faz uma relação, já começa agora, e começa a colocar eles diante de Deus. Senhor, eu quero colocar essas vidas diante do Senhor, e vai colocando essas vidas diante do Senhor, e falar, porque no domingo que vem é um culto especial, o nosso Ministério de Integração está fazendo um culto do amigo, e vai ser muito importante esse culto do amigo. E lembrando também que no dia 4 de agosto, numa terça-feira, nós teremos o nosso culto de aniversário. Vai ser um momento muito especial e eu espero você nesse nosso culto. Olha, vai ter uma surpresa aí, nós vamos algumas surpresas muito especiais no dia 4 de agosto, hein? Serão surpresas especiais. Então, vai aí guardando. Deu quase que eu falei aqui, eu tô tão angustiado para falar que quase que eu soltei. Quem sabe no domingo que vem eu falo alguma coisa, né? Mas olha, eu tenho certeza que vai impactar muito o seu coração, principalmente você que é membro da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado pela certeza que nós temos um Pai nosso que nos livra do mal. Um Pai nosso, ó Pai, que cuida de verdade de nós, que está todo o tempo em nós através do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, e isso não nos faz temer, nós não tememos, porque nós sabemos que o maligno não nos toca. Guarda as nossas vidas, que estejamos sempre debaixo da Tua vontade, ó Deus, fazendo o Teu querer, seguindo aquela oração que o Senhor Jesus fez, tão preciosa, a oração do Pai Nosso, e vivermos de fato, ó Pai, nos libertando daquilo que nos aprisiona e de viver uma vida digna diante do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Agora, ó Deus, atende essas orações, ó Pai, de propósito, cada um tem feito hoje, aqueles que estão iniciando esse propósito de oração, aqueles que estão na segunda, na terceira, ou aqueles que estão encerrando, concluindo o seu mês de oração, de intercessão com propósito. Toma essas vidas nas tuas mãos, cremos, ó Pai, que o teu poder já é manifesto sobre essas vidas. Obrigado por tudo, leva-nos, ó Pai, cuida de nós, seja com as nossas vidas, e ó Pai, dá-nos um restante de semana abençoado e guardado por Ti. Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja reunida em seus lares e alguns em seus trabalhos, e com todo o teu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, igreja! Peço a atenção de todos para os avisos da semana. E isso, os avisos que nós teremos referente às atividades da Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Ensaio do Coral Infantil Louvor Perfeito, todos os domingos, às 11h30 da manhã. Você que tem de 2 a 11 anos, peça ao papai e à mamãe, o vovô, a vovó, ou o tio ou a tia, para conectar no YouTube ou no WhatsApp da nossa igreja, pois estaremos disponibilizando o link para esse ensaio todos os domingos às 11h30. Escola da Bíblia, todos os domingos às 9 horas da manhã. Liberados links às 9 horas no WhatsApp de nossa igreja. Teremos aula de Velho Testamento com o livro de Neemias, lecionado pelo nosso pastor Joab Pacheco, ou pela nossa pastora Mônica Tinoco, a aula de Fundamentos da Fé. E não vamos esquecer também da classe dos adolescentes. Essa classe não é aos domingos, são todas as quintas-feiras, às 20 horas. Participe, não fique de fora. Mesmo não sendo de nossa igreja, você pode participar. Entre em contato
para que possamos dar mais informações. Todas as quartas, às 20 horas, culto online, Vitória pela Oração. Participe conosco via YouTube. Aos sábados, a partir das 19 horas, via YouTube, no nosso canal, teremos também o culto infantil. Sim, o culto infantil! Não perca, não deixa a sua criança que está dentro de casa perder esse culto tão abençoado que está sendo transmitido todos os sábados às 19 horas. Culto nos lares todos os domingos, às 19 horas, via YouTube da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Contamos com a sua presença. Aos domingos, às 18h15, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, teremos também a oração pelas famílias, todos os domingos. Caso você queira participar, entre em contato conosco. São esses os nossos avisos da semana. Que vocês possam ficar e continuar ligadinhos na Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Uma semana abençoada em nome de Jesus para todos. Até breve!